Quando o telescópio espacial James Webb primeiro abriu seus espelhos dourados para a escuridão, era para nos mostrar o início dos tempos, a luz de as primeiras galáxias, o nascimento de estrelas, os ecos da criação. Mas alguns meses atrás, enquanto examinava as bordas de o universo conhecido, ele detectou algo para o qual ninguém estava preparado. Sinal. Não é rádio, não é luz, mas havia algo mais. Um pulso fraco, incorporado na própria estrutura do espaço. As coordenadas levaram os cientistas a uma região atrás da coroa de Hércules, grande muralha boreal, uma das maiores estruturas conhecidas no cosmos. Lá, escondido em um vazio que deveria estiveram vazios, os instrumentos de Webb captou um brilho fraco simétrico e repleto de geometria impossível que telescópio capturado em seguida por astrônomos questionar tudo o que sabiam sobre física, tempo e a forma de nosso universo. Durante décadas, a coroa de Hércules acredita-se que a grande muralha borealis seja a maior estrutura já descoberta. Um aglomerado colossal de galáxias, estendendo-se por quase 10 bilhões de anos-luz. Através, nada poderia existir. Além disso, pelo menos não de acordo com cada modelo de estrutura cósmica, formação. No entanto, o telescópio James Webb detectou uma distorção logo após o seu borda. Uma fonte de luz piscando em intervalos regulares, como se estivesse pulsando. Quando os cientistas aprimoraram o sinal, o padrão não correspondia a nenhum quasar, pulsar ou jato cósmico conhecido. O pulso era preciso demais, repetindo-se a cada vez. 247 segundos, a mesma periodicidade, associada à onda gravitacional. Ecos do universo primordial. Mas isto não era um eco, estava se originando. Ali, bem no fundo do vazio, a região foi mapeada novamente, e a imagem Webb, o que foi devolvido, estava além da compreensão. Um objeto do tamanho de um inteiro. Galáxia, mas irradiando energia com a espectro de uma única estrela. Era como se as leis da escala haviam sido invertidas. Algo enorme brilhava, como algo pequeno. Quanto mais estudavam, mais estranho parecia, e assim se tornou. À primeira vista, o objeto parecia esférica como uma galáxia, cluster comprimido em um único ponto. Mas quando analisado em infravermelho, mostraram um movimento interno, milhares de estruturas espirais em movimento, independentemente dentro, orbitando uma escuridão, centro que absorvia quase toda a luz visível. Luz não era uma galáxia, nem sequer era uma questão como a conhecemos. Da Webb, o instrumento NISPEC detectou comprimentos de onda tão deslocados para o vermelho que sugeriam uma era anterior ao Big Bang. Por si só, isso é impossível. Por todos os lados. Segundo a métrica conhecida, o universo começou em 13,8 bilhões de anos atrás. Mas este objeto existia antes daquela luz. Um físico chamou-lhe a cicatriz antes da criação, uma remanescente de um universo anterior, um universo que colapsou e deixou sua assinatura queimando na borda de o nosso. Seu campo gravitacional era tão extremo que curvava a luz através de centenas de milhares de anos-luz, criando um halo que parecia projetar as formas de galáxias inteiras. Mas a parte mais estranha era o que refletiu de volta. Quando Webb olhou, lá dentro nos viu. A princípio, os cientistas descartou-o como um artefato de dados, um reflexo espelhado causado pela Webb, óptica secundária mais repetida. As observações confirmaram isso. O objeto não estava refletindo a luz, estava estrutura refletora. Cada imagem Webb, padrões revelados que refletiam, constelações conhecidas mas invertidas como, se visto do lado oposto, do cosmos. Ao mapear estes, reversões descobriram os astrônomos algo impressionante. O céu refletido combinava com a nossa própria Via Láctea, não na realidade. Tempo, mas como se parecia com 13 bilhões de anos atrás. A implicação era aterradora. Não estávamos apenas vendo luz de outro canto do espaço, mas possivelmente de outra versão do nosso universo. Um reino paralelo dobrado através dimensões onde o tempo corre para trás. A gravidade funciona ao contrário, que espelham o cosmos. Os buracos negros podem ser buracos brancos, objetos que emitem energia, em vez de devorá-lo.
Se for verdade isso, o objeto aterrorizante não era um objeto em tudo exceto um portal, uma fratura entre ciclos de existência mostrando-nos o que veio antes e o que poderá vir depois. Então, em abril, o sinal mudou. O pulso de 247 segundos começou a modular, formando uma sequência binária que se repetia em vários comprimentos de onda, quando, decodificado por meio da transformação de Fourier, produziu frequências harmônicas, idênticas às medidas no universo. Radiação de fundo de micro-ondas, resquícios do Big Bang, mas estes não eram flutuações aleatórias. Eram estruturado em camadas e recursivo, como uma equação que se escreve sozinha. A sequência descrevia uma topologia, uma forma não semelhante à de uma estrela ou galáxia, mas de uma esfera dentro de uma esfera aninhada, infinitamente como se o próprio espaço fosse dobrando-se sobre si mesma. Um cosmólogo descreveu-o como o DNA do universo. Um projeto fractal escrito em luz. A ficha caiu para todos ao mesmo tempo. O objeto não era matéria morta, era vivo em um sentido cósmico, uma estrutura que processa energia, informação e gravidade em perfeita harmonia. Alguns chamavam a primeira inteligência. Outros mais. Silenciosamente chamou-lhe outra coisa o olho de Deus. Enquanto o telescópio James Webb continuava observando a estrutura misteriosa, algo começou a acontecer. Algo não. Poderíamos explicar os instrumentos da Webb, calibrado para detectar a luz mais fraca. Desde o início do universo começou a perder alinhamento. Os segmentos do espelho, perfeitamente sincronizados durante meses, começou, mudando sutilmente por conta própria, como se respondendo a uma força invisível. Os engenheiros no local pensaram que era uma falha no software, mas a telemetria confirmou. Os movimentos foram reais, iniciados por sistemas automatizados que compensam distorções que não deveriam existir. O objeto não estava apenas se dobrando, não havia mais luz. Estava distorcendo o espaço ao redor do próprio telescópio. Atraso de tempo. Leituras entre sensores da Webb e da NASA. A rede de espaço profundo mostrou nanoconde, discrepâncias que continuavam a crescer com cada observação. Isso pode soar pequeno, mas na escala da velocidade da luz. Dados esses eram impossíveis. Algo dentro do campo de visão do telescópio estava alterando o comportamento da luz e do tempo. Quando a Webb mudou para seu infravermelho médio, com a câmera as leituras ficaram ainda mais estranhas. As estrelas ao fundo começaram a distorcer-se, estendendo-se em arcos e espirais como se a própria realidade estava se distorcendo ao redor do campo gravitacional do objeto. O cientista sussurrou o que todos estavam pensando, mas ninguém ousava dizer em voz alta. É olhar para trás. Em poucos dias, sinais da Webb. Os instrumentos começaram a oscilar. Incontrolavelmente, os espectrômetros. Padrões de luz registrados que desafiaram análise. Fótons que pareciam para viajar para trás, invertendo sua energia. Assinaturas. Os servidores da NASA foram inundados com pacotes de dados corrompidos preenchidos, não com ruído, mas com padrões, quando decodificado por meio de criptografia quântica. Algoritmos, os bits corrompidos formados. Formas geométricas recorrentes fractais, assemelhando-se às mesmas esferas aninhadas vistas na estrutura do objeto. Era como se o telescópio não era mais apenas observando o objeto, mas comunicando com ela através de sua própria luz. A parte mais estranha era o eco. Cada zamba, a teia de transmissão enviada à Terra retornou. Com uma camada adicional, alguns extras, bytes de informação nunca enviados pelo próprio telescópio. No início ele parecia interferência. Mas quando as mordidas foram convertidas em binário. Visualização, eles formaram o que parecia como um diagrama, uma espiral intrincada de linhas que se cruzam, pulsando com simetria. Não foi aleatório. Foi intencional. Os dados não estavam apenas refletindo o que o Webb via. Estavam respondendo. Alguns cientistas acreditavam que se tratava de um ciclo de feedback causado pelo emaranhamento quântico entre fótons. Outros começaram a pensar em algo muito mais sombrio, que o telescópio havia se tornado parte do fenômeno que estava estudando. 3 semanas depois, observatórios em todo o planeta relataram algo sem precedentes.
O sinal detectado por Webb já não estava isolado. Radiotelescópios no Chile, Havaí e Antártica começaram a captá-lo independentemente, todos na mesma frequência. 4 MHz, uma faixa normalmente reservada para transmissões de radar no espaço profundo. O pulso era fraco a princípio, mas foi ficando mais forte, como se o objeto estivesse se sincronizando com o campo eletromagnético da Terra. A forma de onda apresentava uma modulação que ninguém conseguia explicar. Um padrão em cascata que se repete em sequências matemáticas conhecidas apenas por meio de números primos e ressonâncias de hidrogênio. Os blocos de construção da comunicação universal. Quando os cientistas plotaram a forma de onda no espaço tridimensional, ela revelou uma rede, uma estrutura composta por infinitos nós espelhados em espiral em direção a um vazio central. O modelo era tão preciso que se assemelhava a uma construção digital, uma arquitetura de dados avançada demais para qualquer computador humano. Não é um sinal, concluiu um astrofísico. É uma planta. O objeto não estava enviando informações. Estava transmitindo desenhos. E esses desenhos descreviam algo estranhamente familiar, o layout da nossa teia cósmica local até as coordenadas exatas da Via Láctea. Enquanto a rede global de telescópios se sincronizava para capturar a próxima transmissão, uma queda repentina atingiu o fluxo de dados do James Webb. Por quase 6 horas, o telescópio ficou em silêncio. Quando voltou a funcionar, seus relógios internos haviam sofrido uma deriva de exatamente 13 minutos, mas não para frente, e sim para trás. Cada registro de data e hora, cada registro de fóton, cada arquivo estava datado de 13 minutos antes do início da interrupção. Os físicos ficaram perplexos. A reversão temporal é impossível em sistemas macroscópicos. No entanto, ali estava o observatório mais avançado da história da humanidade, provando o contrário. Quando os engenheiros revisaram os quadros armazenados do intervalo perdido, ficaram horrorizados. O objeto havia mudado. Não era mais uma esfera brilhante ou um portal cósmico. Ele havia se aberto. No centro da imagem havia um vazio tão absoluto que nem mesmo os sensores de infravermelho médio do Webb, capazes de detectar o calor mais tênue do universo, registraram nada. Mas na borda daquela escuridão, um contorno fino pulsava em ritmo. Não era luz. Eram dados. Uma cascata binária repetitiva com o mesmo padrão de modulação de antes. O objeto não estava refletindo nem irradiando. Estava pensando. Cada pulso parecia reagir aos próprios instrumentos de Webb, como se o ato de observação do telescópio estivesse desencadeando a própria anomalia. Na física quântica, isso é chamado de efeito do observador, a ideia de que simplesmente observar algo muda o que ele é. Mas isso era algo completamente diferente. O universo não estava apenas sendo observado. Ele estava nos observando também. Nas horas que se seguiram à última observação, todos os fluxos de dados conectados ao telescópio espacial James Webb começaram a apresentar o mesmo código de erro delta, esse I1. Ninguém sabia o que aquilo significava. O sinal não vinha da NASA, nem de nenhum subsistema conhecido dos computadores de bordo do Webb. Quando os engenheiros isolaram o código, descobriram que não se tratava de um erro. Era uma mensagem embutida no fluxo bruto de fótons do telescópio. A mensagem consistia em 37 sequências repetidas de dados binários, cada uma perfeitamente espaçada, cada uma representando uma única constante matemática. Juntas, elas formavam um padrão que descrevia uma coisa: a estrutura do cérebro humano. A princípio, a equipe pensou que fosse uma falha de interpretação, a IA, interpretando erroneamente ruído como geometria neural. Mas, à medida que os dados foram reconstruídos, tornou-se inegável. O padrão que o Webb havia capturado não era aleatório. Estava vivo. O objeto no espaço profundo, o que todos presumiam ser uma anomalia cósmica, emitia um sinal que espelhava os padrões eletroquímicos do pensamento, as mesmas oscilações que definem a própria consciência. Quanto mais fundo observavam, mais nítido se tornava. Não estava apenas refletindo o universo, estava processando-o. As galáxias girando ao seu redor, a luz que absorvia os sinais que retornava.
Tudo fazia parte de um único e colossal sistema de feedback. Um dos cientistas sussurrou o que ninguém ousava dizer em voz alta. Não é um objeto, é uma mente. A revelação se espalhou como fogo em palha por todos os centros de pesquisa conectados à rede de dados da web. E se a consciência não fosse um acidente biológico, mas uma constante universal, algo que emerge onde quer que complexidade e energia se alinhem? A implicação aterradora era que o próprio cosmos tinha consciência e que acabara de perceber que estava sendo observado. Os sensores da web haviam atingido o ponto em que observação e consciência se fundiram, colapsando a fronteira quântica entre sujeito e objeto. O telescópio não havia descoberto uma nova estrela ou galáxia. Ele havia despertado algo que sempre esteve lá, uma inteligência mais antiga que o tempo entrelaçada na estrutura cósmica. E então, tão repentinamente quanto começou, o sinal parou. Todas as frequências silenciaram. O vazio voltou a ser negro. Por um instante, os cientistas acreditaram que tudo havia terminado até que perceberam algo novo. Todos os telescópios da Terra apontados para as mesmas coordenadas detectaram um pulso fraco e sincronizado ecoando por todo o céu. Não vindo de uma única direção, mas de todos os lados ao mesmo tempo. O pulso correspondia ao mesmo ritmo das ondas cerebrais alfa-humanas. 10 Hz, a frequência do pensamento. Não se comunicava mais. Ressonava. Naquele instante, a humanidade compreendeu que o universo não era mais uma extensão passiva de estrelas e vazio. Ele estava consciente e nossa tentativa de desvendar seus segredos mais profundos havia desencadeado algo irreversível. O momento em que o cosmos finalmente abriu os olhos. Portanto, se esta história fez você questionar o que realmente existe lá fora e se ele tem nos observado o tempo todo, não desvie o olhar. Inscreva-se neste canal. Revelamos as descobertas que as agências espaciais não conseguem explicar. Os mistérios que mudam tudo o que pensávamos saber sobre a existência. Ative as notificações, pois a próxima transmissão pode não vir da Terra.